Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, falando agora sobre arranjos, dando continuidade na verdade, né? Na aula passada nós falamos sobre arranjos típicos. Só um minutinho, deixa eu fazer aqui um ajuste. Então o que acontece? Só fazer um ajuste aqui. Então pessoal, nós paramos aqui em alguns exemplos de representação para a planta medindo vazão. Então nós temos aqui, ó, instrumentos de vazão, arranjos típicos vazão, né? Falamos sobre isso aqui. Bom, vamos falar agora sobre arranjos típicos usando instrumentos de pressão, tá? Então nós temos essa linha aqui, ó, primeiro arranjo, temos essa linha, lembrando, né, que essa linha aqui na simbologia, ó, linha contínua, alimentação do instrumento ou conexão ao processo. Então, a alimentação do instrumento, né? Então, quando a gente faz essa linha aqui, ó, contínua, né? Isso aqui pode ser uma linha de uma tubulação, por exemplo, né? De água ou de óleo. E aqui você tem conectado a essa linha, você tem o seu instrumento. Então tá aqui o P de pressão e I de indicação na malha 101. Desculpa, em vídeos passados eu falei planta, né? Mas na verdade é malha. Esse número aqui embaixo é o número da malha, malha 101. Então, indicador de pressão, manômetro, montagem local. Aqui você tem uma linha, conectada a essa linha você tem o seu instrumento de medida de pressão, né? Com registro, né? Com registro. Então ele vai registrar e vai medir a variável pressão na malha 201. Aqui, né, você tem uma válvula controlada pneumaticamente, né? Então aqui você tem uma linha pneumática, ó, representação da linha pneumática, representação da linha pneumática. Então você está medindo a pressão, né? Na malha, medindo a pressão, transmitindo a informação do T, né, de transmissor, na malha 301. Aqui você tem medida da pressão, registro da pressão, e tem o Czinho, que é o controle da pressão, na malha 301. Ou seja, você está monitorando a pressão, você está registrando a pressão, está monitorando a variável pressão, variável de processo pressão, registrando essa variável de processo e está controlando através dessa linha de ar aqui, ó, nessa válvula. Então está aqui, ó, registrador, controlador de pressão, comandando válvula de controle com transmissão pneumática, registrador no painel e transmissor local. Aqui nós já temos um vaso de pressão, né? É um recipiente, né? Então aqui você tem as paredes do seu vaso de pressão. E aí você está medindo aqui a variável processo, pressão, né? No nível alto, H alto, H de height, né? Alto, na malha 102. Aqui, continuando, né? Arranjos típicos de instrumentos de pressão. Válvula reguladora de pressão alto atuada. Então, aqui você está pegando a pressão, ó, diretamente da linha, né? E fazendo a conexão direto na válvula, né? Então, P de pressão, C de controle, né? Na malha 202. Controlador de pressão tipo cego, comandando válvula de controle com transmissão pneumática. Então, você tem uma linha pneumática aqui, ó, ligando o instrumento, né?
que é um equipamento que mede a pressão, variável de processo de pressão, e controla através dessa linha aqui, ó, essa válvula aqui. E aqui você tem a linha conectando, né, o instrumento à linha de pressão, beleza? Arranjos típicos de instrumentos de pressão. Então aqui, ó, aqui no caso nós temos dois vasos de pressão. A gente tem esse vaso de pressão, tem esse vaso de pressão. Então, instrumento combinado de registro e controle, comandando válvula de controle com transmissão pneumática. Instrumento no painel transmissores locais. Então, nós temos aqui, ó, os instrumentos, né? Linha que nós temos instrumentos, ó, conectando ao vaso. Aqui nós temos uma válvula controlada pneumaticamente. Observe que aqui são dois instrumentos, ó, duas circunferências tangenciais. Então é um equipamento com dupla função. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Temos instrumento tipo aqui, ó, instrumento de função dupla, quando são duas circunferências assim, ó, uma colada na outra, tangencial. Continuando, tipo aqui também, ó, né? Uma tangenciando a outra. Então aqui, esse equipamento aqui, ele tem dupla função, né? Mede pressão na malha 103, malha 103, né? Tudo 103. E aqui você tem uma linha de pneumática controlando essa válvula. Aqui você tem uma linha pneumática que pega a informação da pressão, né, e joga para cá. Então aqui você faz o registro e faz o controle. Aqui você faz o registro. Continuando, arranjo típico de pressão. Então agora nós temos uma outra linha, né? Um outro exemplo, um outro arranjo. Então essa linha pontilhada aqui, ó, se vocês olharem, aqui, ó, linha pontilhada. Nós temos linha pontilhada, ó, ou uma linha contínua com traços, né? São linhas onde passa sinal elétrico. Então nós temos aqui, ó. Então aqui você tem a malha 211, malha 211, malha 211, né? E aqui você tem uma linha elétrica, né? Aqui você tem uma válvula. Esse hexágono aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, vai ser o PLC. Não, desculpa, PLC não, é uma função executada no computador, certo? O PLC ele tem essa outra forma aqui, confundi. Então esse aí é um outro arranjo, né? Bom, uma outra variável de processo muito importante é a variável de processo temperatura, tá? Então, ó, falamos sobre vazão, sobre pressão, agora a temperatura, né? A temperatura, né, você precisa de, no caso aqui você tem a linha, né, onde você tem, pode ser por exemplo uma linha de pressão ou uma linha de algum líquido, né, um vapor, né, alguma coisa que está circulando aqui nessa linha, e aí você vai fazer o monitoramento da pressão. Então observa aqui, ó, T de temperatura, né? A malha 101, aqui, ó, T temperatura, malha 201 temperatura, malha 301. Então indicador de temperatura, aqui no caso vai usar um termômetro ou termopar. Aqui o indicador de temperatura no painel com transmissão elétrica. Aqui, continuando, temperatura.
indicador e registrador de temperatura no painel com transmissão elétrica. Então está aqui o tracejado, a conexão elétrica entre eles. Registrador, controlador de temperatura no painel com transmissão elétrica, comandando válvula de controle com transmissão pneumática. Então, ó, daqui para cá é pneumático. Agora daqui para cá você tem uma conexão elétrica, uma ligação elétrica. Outra variável importante, pessoal, é a variável nível. Então nós falamos sobre pressão, sobre vazão, temperatura, agora o nível. Nível, geralmente você tem que estar associado a algum recipiente, né, onde você vai ter um determinado líquido, alguma substância, alguma coisa, água, óleo, qualquer coisa, e aí você precisa fazer a medida, né, do nível. Então, por exemplo, aqui você tem esse vaso aqui, e isso aqui dentro tem um determinado líquido. Então você precisa fazer o monitoramento. Então o que você faz? Né? Você pode usar visor nível. O que é o visor nível? Você faz um furo aqui no recipiente, aqui, né? Faz um furo nesse outro recipiente e faz uma conexão aqui entre um e outro. Aí você tem o que se chama de vaso comunicante. Então a água, quando ela, digamos que seja água, se ela estiver nesse nível, ela vai ficar nesse nível aqui também na tubulação externa, fininha, que vai ficar aqui fora, através do vaso comunicante. Então, à medida que ela for baixando, ela sempre vai coincidir com o nível do recipiente, vai coincidir com o nível aqui externo, aqui nessa linha aqui, certo? Registrador de nível no painel com recepção elétrica e instrumento transmissor externo. Então, no caso aqui, você tem um medidor de nível, observe que é sempre o L, ó, L de level, né, nível. Malha 201, aqui você tem uma conexão elétrica, né, para fazer o registro. Outro arranjo de nível, controlador e registrador de nível, comandando válvula de controle, com transmissão pneumática, controlador no painel e transmissor local. Então tá aqui, eu vou monitorar o nível, né, e vou transmitir. Aí eu tenho uma conexão elétrica entre esse medidor, né? Aqui eu vou fazer o registro e vou controlar. Vou controlar o quê? Vou controlar essa válvula. Como é que eu vou fazer o controle dessa válvula? Eletricamente. Por que eu sei que é eletricamente? Porque eu tenho essa simbologia aqui, ó, que é elétrica. E aqui você tem a válvula controlando. Outro arranjo de nível, alarme de nível baixo, montagem local com sinalização no painel, transmissão elétrica. Então você vai fazer a medição, né, do nível L, só que aqui é L de Lau, ó, L-A-L, então Lau. Então você vai fazer a medida de nível baixo, da malha 202. E aí você vai fazer a conexão elétrica daqui para cá. Está aqui o pontilhado aqui. Instrumento combinado de registro e controle de nível, comandando válvula de controle com transmissão pneumática, instrumento no painel, transmissores locais. Então, eu tenho aqui um vaso aqui, tem um vaso aqui. E aí eu estou fazendo monitoramento do nível aqui, estou fazendo monitoramento do nível aqui. Malha 103, malha 104. Aí vou fazer uma conexão elétrica entre esse instrumento, entre esse medidor e esse outro aqui, que é o transmissor. Controlador e transmissor. Observe que esses dois aqui têm dupla função, porque eles são tangenciais. Então, LCR 103, LCR 104. Esse LCR aqui, observe C de controle e R de registro, né? Então, controle e registro. Então, eu vou fazer uma ligação elétrica desse com essa válvula aqui, ó. E estou fazendo uma ligação desse com esse através de uma ligação elétrica também, certo? Bem, então é isso aí. Esses aí são os principais arranjos das principais variáveis de controle, né? Principais variáveis de processo de uma malha, de um sistema de controle, de automação. Então é o nível,
a temperatura, a pressão e a vazão. Essas são as principais variáveis de processo. Tá bom, pessoal? Depois a gente continua em mais uma videoaula. E depois a gente vai apresentar mais uns exemplos. E depois a gente vai fazer uma atividade, tá bom? É isso aí. Até a próxima.